Começando pela equalização manual, eu gostei da equalização manual dela. Você percebe ali uma diferenciação, tanto para poder dar ganho de grave, quanto para poder dar ganho de agudo, ou para tirar grave, ou para tirar agudo. Só que eu senti falta de uma equalização manual para os médios e também equalização pré-programadas. Mas ter a opção de reforço nos graves em 2 estágios é um ponto positivo. Você está conseguindo equalizar ela também pelo aplicativo, também é um ponto positivo. Testando ela com as mesmas músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som passam aqui pelo canal, ela com reforço nos graves no 2º estágio, com equalização de agudo no máximo e com equalização de grave no máximo, ela chegou a distorcer um pouco, nada gritante, mas você percebia ela distorcendo em certos trechos, que como eu disse antes, com ela com tudo no máximo, grave, agudo, reforço nos graves e no último volume. E ela tem um subgrave com potencial, não é um subgrave prolongado, mas tem um subgrave macio, gostoso de ouvir. Para quem gosta, a chance dela agradar é bem grande. Para quem gosta mais de médio e agudo, ela tem médio e agudo, você consegue perceber ele bem nítido, principalmente pela equalização lá em cima. Só que como eu disse antes, eu senti falta de uma equalização para médio, que conforme você vai tirando um pouco do agudo, para você perceber um pouco mais do grave, você começa a perceber que dá a sensação de estar faltando volume. Então, talvez se ela tivesse uma equalização para os médios, eu conseguiria dosar ela mais ainda do meu gosto. Mas vale lembrar, pessoal, isso é no meu gosto, com as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal. Começando pelas equalizações pré-programadas. Ela com 50% do volume ou com 100% do volume, algumas equalizações você consegue perceber mais nitidamente a mudança de uma para outra. Outras você já não consegue perceber tão nitidamente. Mesmo eu tendo a sensação que focou mais em médio e agudo, eu gostei mais da equalização rock. Das pré-programadas, a rock foi a que me agradou mais. Já a equalização manual, ela é bem nítida de se perceber, tanto quando você dá ganho de grave ou de agudo, ou tira o ganho de grave ou de agudo. No meu gosto, por gostar mais de grave e subgrave, eu venho aqui na equalização dela do agudo e deixo ele ali mais ou menos no 4. Menos do que isso, eu começo a ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu deixo a equalização do grave no máximo e a equalização do agudo ali entre 4, 5, talvez 3, para não perder tanto o volume final. Talvez se ela tivesse uma equalização para o médio, porque aqui no caso dela, ela reflete querer ser uma caixa de 3 vias, o que eu vou falar mais para frente, se ela tivesse uma equalização para o médio, talvez eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Não que a equalização manual dela seja ruim, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. Nisso, a equalização dela que mais me agradou foi a de reforço nos graves.
porque aí eu consigo perceber mais nitidamente foco em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que aí eu achei estranho o seguinte: se você tiver na equalização manual, por exemplo, tiver com sem ganho de grave e sem ganho de agudo, você ativa a de reforço nos graves ou até algumas das equalizações pré-programadas, você consegue perceber nitidamente o ganho de grave e subgrave. Só que aí quando no próprio botão do reforço nos graves, quando você aperta novamente, no visor te dá com a informação que ele desligou. Só que o áudio continua da mesma forma, ela não retorna para a equalização que estava antes. Tipo assim, eu deixei zerado de grave e de agudo, ela está com volume. Eu ativei a de reforço nos graves, ela dá um volume. Quando eu desativo o reforço nos graves, ela não volta para a equalização manual. Ela consta no visor que desligou, mas não volta. Não entendi muito bem o porquê. Se você vai lá e mexe na equalização manual ou vai para as equalizações pré-programadas, automaticamente desliga a de reforço nos graves. Então eu acho que não tem muito sentido ter a opção de ligar e desligar, uma vez que eu tentando nela aqui ligar, normal, mas desligar ela não estava desligando. Só quando eu acionava as outras equalizações que eu percebia que a mudança meio que desligando o reforço nos graves. Mas como eu disse, ela foi a que me agradou mais. Não necessariamente eu iria ficar ali trocando toda hora as equalizações. Eu deixaria ela na de reforço nos graves e escutaria ela normalmente. A questão que eu disse dela querer ser uma caixa 3 vias pelo seguinte: aqui temos um tweeter, aqui temos um médio e em tese aqui e aqui seria para grave e subgrave. Esse tweeter tem muita força, mas muita força mesmo. Para quem gosta de uma caixa de... Para quem gosta não, para quem procura, melhor assim, para quem procura uma caixa de som para jogar o som longe, ela na equalização manual com tudo no máximo vai agradar 100%. Só que aí é interessante lembrar o seguinte: ela na equalização manual com tudo no máximo, o volume final dela não é interessante colocar em 100% para poder poupar a caixa e aumentar a vida útil dela, vamos dizer assim. Já para quem busca mais grave e subgrave, igual eu, a equalização de reforço nos graves tende a agradar mais. E se com esse vídeo você decidiu qual das duas será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e nas tags do vídeo, tem o link para você estar adquirindo qualquer uma das duas. Agora, se você ainda quer conhecer elas com mais detalhes, aqui nessa playlist tem a continuação desse vídeo, onde eu te conto a minha opinião sincera e detalhada sobre pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades, além do teste de SPL de todas as duas e muito mais.